Ponto de vista de Pepper. Quando meu alarme toca na manhã seguinte, quase parece uma piada. Assim como o fato de que devo ser a primeira pessoa da humanidade a ter uma ressaca de Twitter. Como imaginei, assim que entrei pela porta, minha mãe enfiou o notebook na minha cara e pediu ajuda para responder a mais selfies marcadas com a hashtag zoado pelo BLB, sem se deixar abalar pela reação negativa que nossa resposta àquela lanchonete recebeu, que parecia se agravar a cada segundo. Ficar ali e receber todas as notificações de pessoas tretando contra a conta corporativa foi o equivalente virtual a ficar com um chapéu de burro e ficar sob a mira de tomates podres a noite toda. Mal tive a chance de responder a mensagem de Lobo, e minha lição de cálculo avançado parece um rabisco de bêbado em papel quadriculado. Nem encostei em minhas inscrições para as universidades. Que esse seja o grande castigo da minha mãe por me colocar no meio disso, por mais determinada que ela esteja a me ajudar a me adaptar à vida aqui, nada vai ficar tão feio quanto eu não ser aceita em nenhuma das 20 melhores universidades porque ela me obrigou a tweetar gifs para desconhecidos o dia todo. Por um momento, fico deitada com meus travesseiros e penso no que aconteceria. Nunca falamos direito sobre isso, tirar boas notas para entrar em uma boa universidade sempre foi a expectativa. Acho que isso começou por volta da época em que ela e Paige começaram a brigar. Minha mãe ficou tão estressada com as atitudes de Paige, os argumentos e a maneira como ela se recusava a fazer amizade com qualquer pessoa daqui e ficava vagando pela cidade, usando a cartada de tenho 18 anos agora a todo momento. Ao menos minha mãe ficava feliz quando eu tirava notas boas. Quando os professores diziam que era um prazer me ter como aluna. Quando entrei para a equipe de natação da escola. E, quando minha mãe estava feliz, era mais difícil Paige puxar briga, quando minha mãe estava feliz, era contagiante. Esqueço, às vezes, que nós três temos memórias boas neste apartamento. Que foi minha mãe que nos ajudou a começar o blog de confeitaria. Que assistíamos às reprises de Gossip Girl e surtávamos sempre que reconhecíamos um lugar. Que, de tempos em tempos, havia esse vislumbre de como poderia ser, em vez de como era. Mas então algo diferente irritava Paige. Se o voo do nosso pai era cancelado por causa do mau tempo ou se ela tivesse tido um dia ruim na escola nova. Então, ela fazia algo para irritar a mamãe, que retrucava, e o apartamento ia de mundo da Hello Kitty a inferno na terra no tempo que eu levava para tirar o lixo e voltar. O que ainda não faz sentido para mim é porque Paige veio para cá. Ela poderia ter ficado em Nashville com papai, terminado o ensino médio com seus amigos e evitado toda essa confusão. Se é que dá para chamar de confusão, hoje em dia. Faz tanto tempo que Paige começou a dar um gelo na mamãe que esse virou o nosso normal. O alarme da soneca toca, acabando com minha autocomiseração. Pego o celular com os olhos turvos e vejo que Lobo não me respondeu ontem à noite. Sinto, por um momento irracional, que ele sabe o que fiz. Como se essa fosse a maneira de o universo me castigar por ajudar e ser cúmplice de tretas nas redes sociais. Ou talvez ele só tenha enjoado de falar comigo. Ou pior, talvez eu tenha dito algo tão específico que ele descobriu quem eu sou e já está decepcionado. Estou sendo paranoica, e até eu sei disso. Ele deve estar ocupado fazendo lições de cálculo avançado que não parecem terem sido escritas por alguém pendurado de ponta-cabeça em um ventilador de teto. Ou seja lá o que adolescentes façam quando seus pais não os arrastam para guerras do Twitter. Pelo menos a campanha da hashtag acabou. Ou ao menos deveria ter acabado. Depois que termino de escovar os dentes, minha mãe abre a porta do banheiro sem cerimônia nenhuma e enfia a tela de seu celular na minha cara. É uma foto do novo queijo quente especial da vovó, em uma embalagem do BLB, caído em uma poça da calçada. Diz que vou ser hashtag zoado pelo BLB, está escrito na legenda. Foi enviada por aquela lanchonete, Gelcheesing, poucos minutos atrás. Tem um segundo. Minha mãe já está com seu look do dia, um vestido preto elegante com meias calças pretas e um super colar azul marinho que combina com as botas. Seu cabelo já está escovado, a maquiagem perfeitamente aplicada. Ter meu reflexo ao lado do dela no espelho faz parecer como se eu tivesse acabado de sair da tumba. Tafi não pode cuidar disso? Tafi só entra às 9, e ela não nasceu para lidar com esse tipo de tweet. Ao contrário de você. Devolvo o celular para ela, cuspindo a pasta de dente na pia. Mãe. As receitas são muito, mas muito parecidas. É queijo quente. Não seja boba. Mas não é bobagem, na verdade. A receita por si só poderia ter sido uma coincidência, pão de fermentação natural com queijo Munster, cheddar, geleia de maçã e mostarda com mel, mas o BLB o batizou exatamente com o mesmo nome do deles. É o suficiente para fazer qualquer advogado de direitos autorais arregalar os olhos, se tivermos o azar de essa lanchonete realmente ter alguma chance jurídica de nos atacar. Quem é que teve essa ideia, aliás?
Acho que você deveria conversar com a pessoa. Ela morde a boca. Você tem razão. E vou fazer isso. Mas, primeiro, vamos pensar numa resposta a esse tweet. Faço que não. A hashtag acabou. Era para o dia do lançamento. Vai ser estranho continuar com ela agora. Vai levar só 2 minutos. 2 minutos para escrever, claro, mas depois 1 hora olhando o celular compulsivamente para ver como está sendo a recepção, e um dia me sentindo estranhamente culpada por isso, e, a essa altura, ela provavelmente vai me pedir para escrever mais tweets que vão levar só 2 minutos, e a coisa toda vai se repetir. Um argumento que estou determinada a dar, mas ela é mais rápida. E, se vir Landon hoje, pode perguntar sobre o jantar? O pai dele e eu estamos marcando uma conversa aqui para quando ele voltar do Japão, daqui a algumas semanas, e adoraria que Landon viesse também. Meu queixo despenca. Landon não pode vir aqui. Não aqui, com meu quarto rosa bebê e as aquarelas dos itens do cardápio do Big League Burger que minha mãe encomendou para decorar as paredes. Não aqui, onde eu teria ainda mais espaço e tempo para fazer papel de idiota na frente de Landon do que já faço. Vai ser bom para você. Vai poder assistir às negociações empresariais da primeira fileira. Ela ergue as sobrancelhas com um ar conspiratório. Com o tipo de trabalhos que vai fazer depois da faculdade, você vai precisar. Antes que eu consiga protestar, os saltos dela já estão descendo ruidosamente pelo corredor, suas chaves chacoalhando, e ela sai pela porta. Não respondo imediatamente ao tweet. Essa pequena rebeldia não vale de muita coisa, mas é suficiente para me incomodar. Com toda calma, eu me arrumo antes de mandá-lo, tanto que fico atrasada demais para fazer uma torrada para mim e acabo vasculhando a geladeira atrás do resto do bolo monstro para comer a caminho da escola. Noto que está faltando um pedaço e acabo sorrindo. Algumas coisas, ao menos, nunca mudam. Saio para a Park Avenue, acenando para o porteiro, e abro a conta corporativa no celular. Para ser sincera, penso que vamos fazer papel de idiotas ao trocarmos essas farpas. Já estamos em maus lençóis pela maneira como reagimos ao anterior. Mas, é tretar agora ou receber um monte de mensagens semi-apavoradas de Tafi mais tarde? Big League Burger @Beungliageburger em resposta @Gcheesing. Meu Deus! Finalmente! Agora o público sabe o ingrediente secreto que a vovó coloca no seu queijo quente. Valeu pela dica, pessoal, mas vamos deixar para a próxima. Ainda estou meio dormindo quando chego para a aula, mas não dormindo o suficiente para deixar de notar Jack e Ethan murmurando entre si com vozes acaloradas no canto da sala. Eu me sento à minha carteira de sempre, tentando ignorar, mas a sala está tão vazia que é difícil não ouvir os dois. Vai me matar. Ele acha que eu mandei aquela foto idiota. E daí? Eu digo que fui eu. Não ligo. Não é nada demais. Ele já me mandou umas 7 mensagens. Falou pra gente deixar isso, você deveria ver as merdas que as pessoas estão dizendo, eu vi. Eu vi. Depois saí. Abro o Doninhais, querendo saber se é algo do chat do corredor. Mas as únicas mensagens recentes por lá, dignas de nota, são de uma pessoa zoando a precisão gramatical da pichação que fizeram há pouco tempo em uma das cabines do banheiro feminino. Nenhuma foto que poderia deixar os irmãos Campbell um contra o outro, o que já é um acontecimento estranho por si só, pois nunca vi os dois brigarem. Esquece, Jack murmura. E depois se senta imediatamente na carteira perto da minha, assim como estávamos ontem. Não sei se devo dizer alguma coisa ou não. Não tem como fingir que não ouvi a conversa deles, porque nós 3 somos praticamente as únicas pessoas na sala. Quer dizer, até Ethan murmurar alguma coisa para pedir licença e sair. A sala fica em silêncio por um momento, mas, conhecendo Jack, não vai ser por muito tempo. Você tem irmãos? Jack pergunta. Ele parece mais agitado que o normal, quase deitado no assento, os dedos tamborilando em silêncio na carteira. Sim. Uma irmã mais velha. Jack acena. Abre a boca como se fosse dizer mais alguma coisa e, então, muda de ideia. Pego meu bolo monstro, um pouco amassado no embrulho de papel alumínio, e corto um pedaço para oferecer a Jack. Ele ergue as sobrancelhas para mim, confuso, como se eu estivesse tentando dar um peixe vivo para ele. Não está envenenado. Ele aceita, examinando. Algumas migalhas caem na carteira dele. O que é? Hesito por um momento. Acho que nunca falei dessa mistura pecaminosa de sobremesas com ninguém, tirando meus pais e Paige. Me pergunto se há algum tipo de traição compartilhar isso com alguém de fora da família. Bolo monstro. Bolo monstro?
Seus lábios se erguem achando graça e, então, vejo de novo, mais uma mudança, mais uma reconsideração. Decido não me importar com isso dessa vez. É basicamente uma mistura de todos os doces que a humanidade já inventou, na forma de um bolo. Daí o nome. Jack dá uma mordida. Puta merda. Meu rosto arde. As pessoas estão começando a entrar na sala bem quando Jack literalmente se inclina para trás na cadeira e geme. Jack um sussurro, furiosa. Essa é a melhor coisa que já comi. Não sei se ele está tirando sarro ou não, mas, seja como for, está definitivamente fazendo um escândalo. Guardo o resto do bolo e enfio na mochila. Tipo, é absurdo. Como você inventou isso? É só, tipo, não foi. A gente era criança quando inventou. Jack literalmente lambe os dedos. Baixa os olhos, o rosto ardendo, um sorriso relutante brotando. Não tenho conseguido atualizar o blog nos últimos tempos, Paige anda postando sem parar para compensar, então me esqueci da sensação de ter alguém experimentando e curtindo alguma sobremesa esquisita que inventei. Normalmente são só pessoas comentando em algum lugar da internet, dizendo que experimentaram a receita, ou Paige aprovando com um suspiro quando cozinhamos juntas. Mas isso é diferente. É, quase pessoal. Ter alguém de fora da família experimentando algo que fiz bem na minha frente. Talvez eu não odeie isso. Acho que, se o assunto é sobremesa, você chegou bem perto do sol. Nunca experimentei nada assim, e meus pais literalmente têm uma. Jack é interrompido pela Sra. Fairchild antes de concluir a frase. Sr. Campbell, se insistir em comer na minha sala, ao menos tenha a decência de não transformar o chão no seu guardanapo particular. Consigo abafar a risada, transformando em uma tosse. Assim que a Sra. Fairchild volta a atenção para a lousa, Jack dá uma piscadinha me olhando nos olhos. Reviro os olhos, e então Paul entra, cochichando sobre algo que aconteceu no Doninhais. Ele tem sorte de a Sra. Fairchild ter problemas auditivos, ou ser muito dedicada a fingir que tem, se não estaria ferrado, considerando a regra de tolerância zero sobre o aplicativo. Além disso, há dedos duros por toda parte aqui, tantos que não sou nem tonta de abrir o Doninhais na escola. Certo. Talvez de vez em quando. Mas, tento não fazer isso porque, quem quer que seja Lobo, ele responde tão rápido durante o horário das aulas que fico sinceramente com receio de dar problemas para ele. E, apesar da desconfiança de Jack, no outro dia, de que eu estivesse dedurando as pessoas para roquer, esse é basicamente meu pior pesadelo. Se Lobo tiver problemas e for expulso do app, não sei o que eu faria. É quase assustador como fui rapidamente de não o ter na minha vida a sentir que, tipo, tirando o Paige, ele deve ser meu melhor amigo. Estamos sempre na mesma frequência. Sobre a vida em Stonehall e, o mais importante, sobre se sentir um peixe fora d'água aqui. O cenário mais provável é que Lobo seja alguém que tem um horário de sala de estudos, ou uma aula vaga. Alguém como Ethan, que vive entrando e saindo para atividades do Grêmio Estudantil. Ou alguém do último ano com um estágio e que precisa sair da escola por 2 horas todo dia, como 1. Alguém como Landon. Quando a primeira aula termina, meu estômago está roncando por falta de café da manhã. Pego o bolo monstro, o mais discretamente possível, planejando colocar um pouco na boca quando chego ao meu armário, mas, assim que o destranco, descubro que atraí um vira-lata. Não sei como, mas Jack conseguiu me seguir por todo o corredor, acompanhado pelo amigo Paul. Só mais uma mordida? Sorriu com a cara dentro do armário para que ele não consiga ver. Está falando como um viciado. Talvez eu seja um agora, e a culpa é sua. Então, você tem a responsabilidade de continuar me fornecendo ou vou ter uma crise de abstinência? Do que vocês estão falando? Paul pergunta, ficando na ponta dos pés para olhar dentro do meu armário, embora tenhamos exatamente a mesma altura. Corto um pedaço para Jack, então, em um momento de benevolência em relação ao bolo monstro, dou um pouco para Paul também. Seria bom manter boas relações com o maior número possível de membros da equipe de salto, agora que, pelo visto, vamos dividir raias. Ai, meu Deus! Você é minha nova pessoa favorita. Jack o cutuca. Como você muda de lado fácil. Paul dá um tchau para nós dois. Preciso ir pro meu estágio. Paro no meio da mordida. Então talvez Landon não seja a única pessoa que conheço que sai regularmente da escola. Tento imaginar o cenário. Paul acordado até tarde da noite sob a luz fraca do celular, mandando trocadilhos péssimos sobre grandes expectativas para mim, tirando sarro da nossa professora de educação física por ser uma fumante inveterada e dar sermões agressivamente hipócritas sobre o perigo dos cigarros, me contando sobre sua família, ouvindo os problemas da minha.
Está de pé bater um rango, depois do treino. Jack diz. Porém ainda estou perdida em meus pensamentos. Não parece exatamente certo, mas este é o problema, não consigo imaginar ninguém como Lobo. Como se houvesse algum tipo de bloqueio mental toda vez que tento dar um rosto a ele. Às vezes, ele parece mais uma entidade incorpórea do que uma pessoa. E, às vezes, como ontem, quando estava chateado sobre aquela coisa com seus pais, ele parece tão real que é como se estivéssemos sentados em algum canto juntos, tão próximo que daria para estender a mão e tocar. Pisco para Jack, repassando mentalmente o que ele me disse nos últimos segundos. Sim, topo depois do treino. Ethan disse que sua treinadora enviou um calendário de torneios para vocês. Pode me encaminhar, se quiser. Ah, sim. Dou uma olhada para verificar se não tem ninguém no corredor, depois abro o anexo no meu celular e entrego o aparelho para ele. Pode mandar para si mesmo por airdrop. Jack se atrapalha por um momento, tentando segurar 2 celulares ao mesmo tempo. Sua tela acabou de ficar preta. Minhas mãos estão ocupadas demais tentando embalar o que sobrou do bolo monstro. A senha é 1234. Meu pai configurou as senhas dos nossos celulares quando todos compramos novos modelos no mês passado, e o único motivo por que conto para Jack é porque pretendo mudar assim que tiver tempo. Jack solta um assobio baixo. Você está ligada que isso é tipo deixar as chaves embaixo do capacho, né? Ele me devolve o celular e, então, o sinal toca e Jack se despede, se afastando com um passo saltitante induzido por bolo monstro, e não consigo evitar sair andando quase saltitando também. Passo as horas seguintes tentando, e acabando por não conseguir, ignorar as mensagens que minha mãe e Tafi continuam mandando. Quando o último sinal toca, paro alguns minutos fora do vestiário, para tentar montar uma linha do tempo de acontecimentos do Twitter. Ao que parece, a conta da Gelcheesing, que agora tem impressionantes 11 mil seguidores a mais do que a quantidade de 3 dígitos de ontem, respondeu ao meu tweet matinal bem rápido. Gelcheesing@gcheesing em resposta @b1geligburger, mas ainda é mais gostoso do que falta de originalidade, pprt. E talvez parasse por aí, ninguém me pediu para responder a isso durante o horário das aulas. São grandes as chances de que minha mãe teria deixado Tafi ignorar, e todos poderíamos seguir em frente com nossas vidas e talvez resolvido isso em um tribunal de pequenas causas em vez de no Twitter, como imaginei que os adultos faziam. Então, surge Jasmine Young, youtuber de sucesso e apresentadora do famoso canal Tretas do Twitter. Em um vídeo de 3 minutos publicado cerca de 1 hora antes do fim das aulas, ela detalhou os poucos tweets de nossa guerra, basicamente narrando o pesadelo das últimas 24 horas da minha existência. Acho que é seguro dizer que essas 2 contas estão com a cabeça quente. Então, quem vai ganhar, meus treteiros? Ela diz ao fim do vídeo, dirigindo-se a seus seguidores com um sorriso malandro. Você é time Gelcheesing ou time Big League? Me falem nos comentários, gente. Sei quem vai ter o meu apoio. Nesse momento, o vídeo mostra uma captura de tela de uma resposta dela a um tweet do Big League Burger com a palavra gatunos em caixa alta, seguida por um emoji de gatinho. E, não sei como, mas, no intervalo de 1 hora desde que ela publicou o vídeo até eu sair da escola, a ideia colou tanto, que centenas de usuários do Twitter estão fazendo o mesmo. Todo tweet, toda postagem de Instagram, todo anúncio no Facebook que o BLB fez nos últimos meses é apenas um mar de gente comentando emojis de gatinhos. Seria engraçado se eu fosse literalmente qualquer outra pessoa do planeta. Mas, por acaso, sou a pessoa que vai ficar acorrentada ao telefone até encontrar um jeito de resolver isso. Meus nervos estão em frangalhos quando o treino acaba. Estou tão preocupada sobre qual vai ser nossa próxima manobra que só noto o vice-diretor roqueiro no saguão da academia onde treinamos quando escuto sua voz inconfundivelmente anasalada. Com licença, Sorta, sim, mas o que exatamente estou vendo na tela do seu celular? Pooja está de costas para roqueiro, mas tenho uma visão direta da cara dela, ou, mais precisamente, da expressão de puro terror que agora tem no lugar da cara. Sei que isso só pode significar uma coisa. Não, volte à tela. Eu adoraria ver. Esse é o celular que a treinadora Tompkins achou perto da piscina? Pooja está prendendo a respiração, olhando para mim com olhos arregalados. Ela leva um segundo para entender, mas então faz que sim. Estamos tentando descobrir de quem é, explico para Roquer. Eu me volto para Pooja. Achou algo? Pooja entrega o celular para mim, o rosto calmo, mas as mãos trêmulas. Ainda não. Roquer observa o celular em nossas mãos. Tento não mexer demais, sabendo que a denunciaria totalmente se a tela acendesse, mostrando a foto de Pooja posando com um totem de papelão da juíza Ruth Bader Ginsburg.
parecia estar logado naquele aplicativo, Doninhais, diz Hooker. Sim, digo rápido, é por isso que sabemos que é de alguém de Stony Hall. Pooja concorda com a cabeça. E, com certeza vamos te dizer de quem é assim que descobrirmos. Consigo sentir os olhos dele em mim, depois em Pooja, tentando decidir se confia ou não em nós. Mas seus olhos não são nada comparados aos de Pooja, que me encara como se ainda achasse que eu pudesse armar para cima dela. Nenhuma de nós joga sujo, pelo menos não desde o primeiro ano, mas também não jogamos exatamente limpo. Mas, por mais que Pooja seja uma pedra no meu sapato, a última jogada que quero fazer é deixar que ela se ferre por algo tão besta quanto conversar com pessoas num aplicativo. Eu também poderia ter sido pega usando o app se tivesse saído 5 segundos antes dela. Se eu a derrotar em qualquer coisa, quero a satisfação de saber que foi de modo honesto. Obrigado, meninas, por serem vigilantes quanto a isso. Se ficarem sabendo de mais alguma coisa. Contenho o impulso de engolir em seco, aliviada. Você vai ser o primeiro a saber, minto com convicção. Hooker assente, então, afasta-se, não muito discretamente, tentando se infiltrar em um grupo de calouros da equipe de salto ornamental que o veem se aproximar a mais de 1 quilômetro de distância. Eu me viro para Pooja, cujo rosto parece estar esvaído de sangue. Obrigada, ela murmura. Ajeito a mochila nas costas. Sem problemas. Sério, você acabou de salvar minha vida. E, uma dezena de outras. Estava organizando as reuniões do grupo de estudos para a prova bimestral de História. Não se preocupa, espera. Coelha. Pooja faz que sim, quase com cautela. Então, como não dou a conversa como terminada, como uma de nós normalmente faz, ela relaxa um pouco e diz, assim, não era minha primeira opção, mas pelo menos não sou a pessoa que ficou com o nome asno. Normalmente, faço questão de manter a expressão mais fria possível na frente de Pooja, mas não consigo evitar ficar olhando para ela, incrédula. Você é a pessoa que está organizando todos os grupos de estudos avançados. Pooja encolhe os ombros. Então, sim. O aplicativo facilita muito. E a matéria deste ano está maltratando todo mundo. Por um momento, nenhuma das duas diz nada. Eu só fico a encarando, e Pooja balança o corpo, como se não conseguisse decidir se me espera partir ou se vai embora primeiro. Porque a história com Pooja é a seguinte, talvez, por uma fração de segundo, poderíamos ter virado amigas. No primeiro ano, fomos colocadas no mesmo grupo quando o nosso professor de História Mundial nos dividiu para um jogo de perguntas e respostas valendo nota. Foi no fim de setembro, exatamente quando eu estava começando a pegar o jeito de como me adaptar aqui, e no auge de minha decisão de causar uma boa impressão e ter notas que corroborassem isso, parecia que me dar bem em Stony Hall era o único poder que eu tinha para impedir que a briga entre minha mãe e pai continuasse piorando a cada dia. Àquela altura, eu ainda não tinha feito nenhum amigo, mas tinha considerado algumas pessoas com potencial. Mel, que parecia fazer muitos bolos, com base em algumas espiadas em seu Instagram, e Pooja, que eu tinha ouvido falando nos corredores sobre tentar se especializar na prova de 100 metros borboleta. Quando fomos colocadas no mesmo grupo, achei que era uma oportunidade de falar com ela sobre a equipe de natação da escola antes da temporada começar. Eu estava criando coragem, para mim, ainda era novidade a ideia de ter que fazer amigos em vez de ter vínculos estabelecidos, quando imediatamente perdi todo o nervosismo. Pooja era simpática e engraçada para caramba. Ela ficava fazendo anotações nas margens dos cadernos para mostrar ao resto do grupo, alguma piada sobre como o código de Hammurabi se aplicaria ao Snapchat, ou incluindo o calouro de Stony Hall na base da pirâmide social da Mesopotâmia. Estava rindo de uma das piadas dela quando o Sr. Clearburn chamou a minha atenção. Senhorita Evans, se não estiver ocupada demais fazendo bagunça, talvez possa me dizer em que país, dos dias modernos, se localiza onde ficava a antiga Mesopotâmia? Mesmo se eu soubesse a resposta, naquele momento fiquei tão envergonhada que não teria conseguido dizer nem meu nome. Fiquei imóvel com a boca aberta até Pooja sussurrar, Síria. Síria, repeti em voz alta. Errado, e vou descontar um ponto da sua equipe por bagunça. Senhorita sim? Pooja deu a resposta com os olhos abaixados. Iraque? Correto. A dor de não apenas passar vergonha, mas de decepcionar as outras pessoas na nossa equipe foi tão lancinante que senti que tinha sido colocada na chapa do Big League Burger. Olhei de soslaio para Pooja, mas ela se recusou a olhar para mim. Foi uma lição difícil, mas uma lição aprendida, era cada um por si em Stony Hall. A rivalidade apenas meio que cresceu organicamente a partir dali. Nunca me esqueci do que ela fez, e definitivamente não a perdoei.
Toda vez que ficamos pau a pau desde então, em sala de aula, na equipe de natação ou em qualquer outra atividade relacionada à escola, uso aquela vergonha como um forte lembrete constante de que aqui não é Nashville. Que essa espécie inteiramente diferente de ser humano, e sua cadeia alimentar, é tão perigosamente alta que sempre tem alguém aos seus pés esperando para puxar você para baixo. Mas isso não faz sentido. Pode ser Coelha, a usuária do Doninhais que está reservando salas na biblioteca e fazendo reuniões em cafés para todas as matérias avançadas mais difíceis. Porque, se Pooja é Coelha, quer dizer que ela está puxando as pessoas para o topo da cadeia alimentar junto dela. Finalmente abano a cabeça. Acho que pensei. A frase paira no ar de maneira constrangedora, porque nós duas sabemos o que pensei. Pooja ajeita a mochila nos ombros, com os olhos baixos, antes de voltar a me olhar. Você deveria ir, sabe? Ela diz de modo hesitante, com sinceridade, mas como se não soubesse ao certo como vou reagir. Assim, não que você precise. Mas tenho certeza que ajudaria algumas pessoas. Fico tão chocada pela oferta que esqueço que preciso responder. Enfim, meu irmão está me esperando lá fora, então, ela acena, constrangida. Obrigada de novo. Tudo bem. E então ela vai embora, Pooja, Coelha ou quem quer que ela seja, deixando-me abalada por um novo tipo de incerteza. Quando Pooja sai do saguão, meu celular apita, tirando-me da minha confusão mental e me trazendo de volta ao turbilhão do Twitter. Pego o aparelho no bolso, já me preparando para as notificações, verificando uma a uma. E percebo que não há nenhuma de Lobo. Que não houve nenhuma ontem por volta desse horário também. Que, pela primeira vez desde que começamos a conversar, nenhum de nós disse nada entre as 15 e as 17 horas, o que costuma ser nosso horário de pico habitual para reclamar das tarefas que recebemos no dia. Certo. Não sou tonta a ponto de pensar que Landon é Lobo apenas porque, por acaso, não manda mensagem no Doninhais durante os horários do treino das equipes de natação e salto ornamental. Pensando assim, poderia ser qualquer membro da equipe de natação, salto ornamental, basquete, golfe, atletismo e futebol. Na verdade, isso apenas aumenta o grupo ridiculamente grande de pessoas que ele poderia ser. Mas é apenas mais uma coisa, em uma lista já impressionante, que me faz pensar que talvez, quem sabe, seja ele sim. Que o crush da Pepper de 14 anos foi rápido, mas talvez não tenha sido infundado. Que talvez houvesse algo na época, assim como certamente parece estar rolando algo com o Lobo agora. Mais uma notificação surge, dessa vez de Tafi. Já saiu do treino? Suspiro, abanando a cabeça, e começo a andar para a padaria onde fiquei de encontrar Jack, tentando dissipar a situação do Twitter no caminho. Ligo para Tafi primeiro, uma ideia se formando na minha cabeça enquanto desço a rua, os 1000 emojis de gatinho ainda dominando minha visão. Alguém da equipe de design está aí hoje? A voz de Tafi sai um pouco mais aguda que o normal. Sim, Carmen está aqui. Certo. Fala para ela encontrar, tipo, uma foto de banco de imagem de um gato. Qualquer gato. Um gato fofo, acho. Sim, qualquer gato. Minha vida fica mais ridícula a cada segundo. Espero o farol mudar na 89 TH Street, enquanto ela anota em um dos blocos em forma de unicórnio que ela mantém na mesa. Estamos tão sincronizadas a essa altura que consigo sentir pelo telefone o momento exato em que ela tira o lápis do papel, então peça uma montagem de Photoshop bem cafona em que o gato esteja segurando um queijo quente do Big League Burger. Tipo, tão ruim que seja engraçado. Entendi, então pede para ela fazer uma animação de óculos de sol caindo na cara dele. Esse eu conheço. Diz Tafi, animada, como se não tivesse sido contratada pelo exato motivo de conhecer memes da internet. Certo, esse mesmo. Mas sem texto, instruo, me sentindo uma professora do primário. Só os óculos de sol caindo. Há murmúrios do outro lado. Ficará pronto em meia hora. O murmúrio fica mais distinto, então, e escuto o que só pode ser minha mãe intervindo com o tom baixo e autoritário inconfundível da sua voz. Ficará pronto em menos de 5 minutos, Tafi se corrige. A essa altura estou do lado de fora da padaria. Vejo que Jack já encontrou uma mesa e está, quase literalmente, devorando uma baguete toda de uma vez. Ele parece estar bem contente, o cabelo de pontas arrepiadas ainda úmido da piscina, os dentes rasgando a ponta da baguete daquele jeito faminto e desinibido de meninos adolescentes. Paro por um momento só para observá-lo, estranhamente encantada pela cena toda. Ele me avista assim que a porta se abre, acenando para que eu veja onde ele está. Ergo um dedo e entro na fila para pedir uma xícara de chá. No último momento, olho o balcão e peço uma daquelas tortas de maçã enormes, uma das que sempre vejo quando passo diante dessa vitrine, mas que estou sempre ocupada demais para parar e comprar.
Meu celular vibra na mão. O GIF do gato está pronto, exatamente como pedi. Salvo no meu Drive e abro o Twitter corporativo, me odiando pelo que estou fazendo, mas também querendo acabar logo com isso. Troco um pedaço da baguete por uma mordida disso aí, Jack oferece. Combinado. Deixo minha mochila e minha bolsa de natação na mesa. Só um segundo. Eu me encolho quando vejo mais de 100 notificações empilhadas no Twitter do BLB, sabendo que todas são relacionadas a gatos ou coisa pior. Abro um rascunho de tweet, dando um gole no chá, como se ele pudesse ajudar a engolir como isso tudo é errado. Argue. Esqueci de colocar açúcar. Olho ao redor para procurar o balcão do café, levantando-me da cadeira e trombando com alguém que estava passando pela esquerda. Derrubo um pouco do meu chá na minha camisa e me inclino para trás, derrubando o celular na mesa. Desculpa, Pepper. Ergo os olhos e dou de cara com o azul dos olhos de Landon, tão perto que consigo ver a sarda característica logo acima de um deles, que memorizei no meu primeiro ano como se o rosto dele fosse algum tipo de constelação. Ele entreabre um sorriso enquanto contém uma careta. Desculpa, murmuro de novo, baixando a cabeça. Ele está segurando uma bandeja com um macarrão com queijo no pão, o queijo ainda borbulhando. As duas visões são tão avassaladoras que não sei direito para qual olhar, o queijo ou o rosto dele. E aí, Ethan, Jack, nós dois o corrigimos ao mesmo tempo. Jack volta a atenção para a baguete, mas reparo na sombra de um sorriso no rosto dele. Quando volto os olhos para Landon, ele continua surpreso por um momento, piscando antes de o sorriso tranquilo voltar a seu rosto. Bom, então. Foi legal encontrar vocês aqui. Minha garganta fica seca. Estou encarando o rosto extremamente simétrico de Landon e pensando, querendo ou não, na minha mãe. Digo com a voz rouca. Foi só, desculpa. Estava indo adoçar meu chá e, agora estou narrando todos os detalhes pedantes da minha vida para você sem ter motivo. Entro na fila do balcão de café, sabendo muito bem que Landon está me acompanhando. É isso, então, o universo me dando a oportunidade que perdi completamente durante o treino do dia. Como se praticamente houvesse neon piscando sobre o pedido ridículo da minha mãe. Meu corpo se enrijece como se um caminhão estivesse vindo na minha direção. É quase uma decepção, na verdade, ter passado os últimos 4 anos em Stony Hall tentando estar à altura dos Landon do mundo, as pessoas que simplesmente se encaixam aqui como eu me encaixava em Nashville, mas, depois de todo esse tempo, ainda não conseguir olhar nos olhos deles sem me sentir como a aluninha ingênua que era quando o conheci. Depois de um tempo, forço as palavras a saírem da minha boca. Então, você vai, minha mãe disse que seu pai vai jantar lá em casa? Landon dá um passo à frente e pega para mim um sachê de açúcar de um dos potinhos do balcão. É do tipo errado, um daqueles de mentira, sem caloria nenhuma e que deixa a língua seca, mas estou ocupada demais me concentrando em não tropeçar de novo. Ah, nossa, sim. Meu pai comentou alguma coisa. Não sabia que era na sua casa. Faço que sim, com um pouco de entusiasmo demais para a situação. Pois é, sim. Minha casa. É um suicídio social, mas ainda assim não é tão ruim quanto decepcionar minha mãe. Você deveria ir. Durante o meio segundo em que ele ainda está tentando entender o que eu disse, eu penso que talvez morra bem ali, no meio da padaria, é só me deixar cair no meio do chão. Landon acena. Sim, parece legal. Tenho algumas entregas do estágio, mas tenho quase certeza que o pior vai ter passado até lá. É melhor eu ganhar algum prêmio de filha do ano por isso. Quem sabe te vejo lá então. Ponto de vista de Jack. A parte mais idiota é que, logo antes de isso tudo estourar na minha cara, decidi que gosto de Pepper. Quer dizer, não decidi, na verdade, amei o que foi acontecendo. Em um segundo estou comendo uma baguete, aliviado por minha mãe não se encontrar em um raio de 5 quilômetros. Consumir pão de outros estabelecimentos é considerado traição na família Campbell, e, no próximo, ao erguer os olhos, vejo essa expressão irônica no rosto de Pepper enquanto ela está na fila para pegar seu chá, o tipo de expressão que significa que não se apenas tolera alguém, mas que talvez até goste dela. A diferença entre exasperação e uma leve diversão, aquela linha entre o que é que esse cara está fazendo e o que é que meu amigo está fazendo. E, sim, talvez meio que já estivesse acontecendo antes. Ethan me pediu para encontrar Pepper uma vez, mas meio que assumi a missão depois. Meu irmão nem sabe que eu e Pepper estamos nos encontrando para repassar as coisas das equipes, a não que ele se importe, já que a organização da equipe de salto pode ser descrita basicamente como uma grande desgraça, e sua nomeação como capitão, mera formalidade. Só serve para ele colocar no currículo. Ele tem o péssimo hábito de fazer isso, se comprometer com coisas demais e delegar para mim.
Dizer que vai levar comidas do dia anterior da lanchonete para um evento de arrecadação de fundos na escola e, depois, pedir para eu fazer isso quando sua agenda fica lotada demais. Prometer para a mãe que vai buscar o remédio da vovó Belle, depois me ligar em pânico quando se dá conta que sua reunião do Grêmio Estudantil vai acabar passando do horário de funcionamento da farmácia. Sei que não é por maldade, mas ele tende a fazer mais do que consegue dar conta, e então se lembra, graças a mim, que tem mais um par de mãos. O engraçado é que, apesar de ter pouco tempo, Ethan arranjou uma brecha para tweetar da conta da Gail Chesing hoje de manhã, e fazer exatamente o que nosso pai nos falou para não fazer. Mas, dessa vez, realmente não me importo em fazer o trabalho por Ethan. Gosto de passar o tempo com Pepper, com o bolo monstro dela, seu inesperado humor seco e a maneira como vive tentando colocar a franja atrás da orelha embora esteja curta demais. Gosto dela o suficiente para não hesitar em perguntar se ela quer trocar pedaços dos nossos lanches. Gosto dela o suficiente para, pela primeira vez em meses, não ficar olhando o celular, que minha mãe devolveu ontem depois do turno da noite, à espera de uma resposta de passarinha. Gosto dela o suficiente para, no instante em que trombou com Landon, algo estranho e quente apertar meu peito, algo que me deixa irritado com Landon, embora ele nunca tenha feito literalmente nada contra mim. Pepper sente algo também. As bochechas dela ficam vermelhas por inteiro, e consigo ver que ela está gaguejando, mesmo com as costas voltadas para mim, mesmo do outro lado do café. Aperto o pedaço de torta que ela me deu entre os dedos, fazendo uma sujeira gosmenta de maçã. Tiro os olhos dos dois, e é então que acontece. É então que tudo vai à merda em um só golpe. O celular dela está sobre a mesa. Eu nem tinha a intenção de olhar. Sou nova-iorquino, tenho orgulho da minha capacidade de cuidar só da minha vida. Mas tem algo se movendo na tela, um gif de um gato com uma cara ridícula, e, como um guaxinim diante de uma coisa reluzente, não consigo tirar os olhos. Então, enquanto estou me recostando de volta, reparo no resto da tela. Noto o selo azul de visto primeiro. O gif é parte de um rascunho de tweet. Por um segundo, acho até engraçado, o Pepper é verificada no Twitter? Será que ela secretamente faz parte de algum tipo de liga esportiva ou canta numa banda country em Nashville? Mas a conta não pertence a Pepper. Pertence ao Big League Burger. Meu cérebro não sabe ao certo como comunicar a informação para o resto do corpo, então apenas rio. Rio tanto que a mulher que está tentando comer um bolinho na mesa ao lado, olha para mim com espanto, embora esteja usando fones com cancelamento de ruído. Mas é como se algo risse de mim, então, algo pesado, que se solta de meu peito, afunda-se em meu estômago e começa a se petrificar no mesmo instante. Pepper volta, com as bochechas vermelhas e os olhos arregalados, sentando-se quase aos tropeços, como se tivesse se esquecido de por que estava aqui. Quando seus olhos finalmente encontram os meus, ela pisca, caindo em si tão rápido que só me resta imaginar que estou projetando todo o horror que sinto em meu rosto. Que foi? Minha boca se abre. Fecha. Abre de novo. Você está rascunhando um tweet para a conta do Big League Burger no celular. Não pareço estar com raiva. Será que estou com raiva? Sinto como se tivesse voltado a ser criança, praticando truques no trampolim, como todas aquelas primeiras vezes em que tentei fazer um salto carpado e acabei caindo de barriga na piscina. O jeito como o ardor simplesmente anestesia antes da dor bater, o estranho susto de como a água pode ser tão deslizante e receptiva em um segundo, e quase te dar um soco no outro. Ah! Pepper pega o celular e, agora, suas bochechas não estão apenas coradas, mas um tom forte e flamejante de vermelho irradia de seu pescoço até as bochechas. Desculpa, não queria largar o celular aqui. Talvez eu não devesse dizer nada. Na verdade, definitivamente não deveria. Sinto como se todas as respostas apropriadas possíveis que eu poderia dar, estivessem em um liquidificador, e o que quer que saia agora, vai sair errado. Pepper se inquieta sob meu olhar, ajeitando as franjas de novo. É a bobagem. Minha mãe, quer dizer, meus pais fundaram o Big League Burger, a diz com os ombros curvados, os olhos alternando entre mim e a mesa. Eles me fazem mandar tweets, às vezes. Como tweets para Gail Chesing. Suas sobrancelhas voltam a se franzir como de costume. Você sabe sobre isso? Sinto como se a baguete estivesse se revirando no meu estômago. Consigo fazer que sim com a cabeça. Pepper encolhe os ombros. É bobagem, a murmura, mexendo na tampa do chá. A coisa toda não é bobagem. Não pretendia falar desse jeito. Até eu fico surpreso pelo meu tom de voz. Seus olhos se erguem até os meus, arregalados e desconfiados. Eu me levanto, pegando minha mochila, meu café, a baguete ridiculamente grande. Espera, você está indo embora?
Há um tom de pânico na voz dela, um tipo de insegurança que não pensei que alguém como Pepper fosse capaz de sentir. Está bravo ou coisa assim? São só alguns tweets idiotas. Eu me viro para cima dela, esquecendo como sou bem mais alto em comparação, até ela ter que erguer o pescoço para me olhar nos olhos. Dou um passo para trás. Bom, é para minha família que você está mandando esses tweets idiotas, foi da minha avó que vocês roubaram. Os lábios de Pepper se entreabrem, um lá abaixo de surpresa escapando. Observo, com os dedos se curvando e as unhas se cravando nas palmas das mãos, enquanto minhas palavras começam a fazer sentido para ela até todo o seu corpo ficar rígido. Ela demora um momento para responder. Quero sair andando, estar em qualquer lugar que não essa padaria idiota, que parece menor a cada segundo, mas estou preso no lugar, preso pela maneira como ela está olhando para mim. Ela sempre parece ter uma resposta pronta para tudo. Agora, ela só parece perdida. Sua família é dona da Gelseisen? Desde 1963. Que é o tempo em que o especial da vovó está no cardápio, aliás. Pepper abana a cabeça. Eu não fazia ideia que você consegue imaginar como foi para ela? Abrir um negócio com meu avô quando eles não tinham um centavo? Criar todas aquelas receitas sozinha e trabalhar 16 horas por dia, por metade da vida, para servir esses pratos? Algo brilha nos olhos de Pepper. Não é remorso. É mais como compreensão. Não quero isso. Estou tão bravo que qualquer coisa que ela projete vai passar reto por mim e cair como uma poça no chão. Não é, e minha mãe me obriga a fazer isso. Não é nada pessoal. Em primeiro lugar, sua mãe não obriga você a nada. Olho para a esquerda e vejo o caminho livre para a porta, mas ainda não acabei. Pego o celular, abro o aplicativo do Twitter e entro na conta da Gelseisen, enfiando o tweet com a piada sobre o ingrediente secreto de hoje de manhã na cara de Pepper. E esse é o legado da minha avó. É o ganha-pão da minha família toda. Não se atreva a me dizer que não é pessoal. Jack, espera, faça o que quiser para o evento idiota de levantamento de fundos. Tenho certeza que você não vai ter problemas em ter ideias, porque sempre pode roubar as de outra pessoa. Descubro, cerca de 2 segundos depois, que é muito difícil se comprometer a sair furiosamente de uma lanchonete com uma baguete gigante na mão. Vou andando na direção da estação de metrô da 86th Street mesmo assim, as pessoas me olhando com uma expressão de surpresa que logo se transforma em sarcasmo. Diminuo o passo apenas por tempo suficiente para encontrar um homem em situação de rua que realmente pudesse querer a baguete que estou segurando, e a entrego para ele, a mais, ergo os olhos e vejo que estamos diante de um maldito Big League Burger. Vejo meu reflexo na vitrine, meu cabelo todo fustigado pelo vento, meu rosto contorcido. Não tenho nem a dignidade de conseguir parecer bravo. Assim como Ethan meu pai, fui amaldiçoado com expressões de raiva que só se estendem até cachorrinho levemente confuso. A pior parte é que já vi minha própria cara na de Ethan vezes o bastante para saber que é ridícula. Fico grato de repente por Ethan ter invadido a conta e continuado a provocar o Big League Burger o dia todo. Tão grato que estou disposto a levar a culpa com um sorriso estampado no rosto quando voltar. Vai valer a pena. Dane-se, vou continuar assumindo a culpa. Só mais um item para ticar na longa lista de coisas de Ethan que sobram para mim. Há pelo menos 6 mensagens de Pepper quando saio do metrô, e mais algumas do meu pai e de Ethan, que também faço questão de ignorar. Estou virando a esquina quando meu celular começa a vibrar no bolso, a minha mãe está me ligando. Crio coragem. Posso ignorar 99% das pessoas que têm o meu número, menos ela. Onde você está? Já estou na rua, por quê? As palavras saem ofegantes, como se eu estivesse correndo. E, realmente, estava caminhando a passos rápidos, como se estivesse em chamas, mas é mais do que isso, neste momento, estou apavorado que a bomba que andamos ignorando tenha acabado de estourar. Que algo aconteceu com vovó Belle, e não só eu não estava lá, como estava confraternizando com a inimiga quando aconteceu. Vem pra cá. Agora. Certo, esquece. Agora estou em uma quantidade vulcânica de encrenca. E a única coisa pior do que deixar meu pai chateado é deixar minha mãe chateada. Estou prestes a abrir a boca e dedurar Ethan como o verdadeiro frouxo que aparentemente sou agora, mas minha mãe é mais rápida. O restaurante está lotado. Há uma fila de clientes saindo pela porta e não temos mãos suficientes para servi-los. Jack, onde quer que você esteja, corre. Por um momento, tenho certeza que é uma pegadinha. E, então,
viro a esquina e vejo com meus próprios olhos um mar de gente, fazendo uma fila tão grande pelo quarteirão que já passou do mercado, do chaveiro e do sex shop minúsculo que só abre às 8 da noite. Pessoas de todas as idades, com mochilas e maletas e carrinhos, todas erguendo o pescoço para dar uma olhada pela porta e ver quantas pessoas estão na frente delas. Não vejo tanta gente reunida diante de uma loja desde aquela história do cronut, a mistura do croissant com donut. Dou uma corrida, o choque anestesiando a raiva. Algumas pessoas resmungam sobre eu cortar a fila, meu trabalho aqui, murmuro, o que anima alguns clientes impacientes, e, quando chego ao balcão, vejo minha mãe com um sorriso quase maníaco diante do caixa, e até abrimos o segundo deles, o que é algo que não fazemos sem ser em dias de grandes eventos que trazem mais clientes, como a parada, ou naquele verão em que um tour do Groupon acabou no nosso quarteirão. O que aconteceu? Questiono, pulando para pegar um avental extra. Se Ita e minha mãe já estão na frente, quer dizer que vou me juntar ao meu pai na preparação, nos fundos. Graças a Deus essa insanidade vai me poupar da fúria dos meus pais pelo menos pelo tempo necessário para alimentar todas essas pessoas. Os tweets de Ethan. Minha mãe cantarola. Antes mesmo que eu sinta meu rosto começar a se fechar, ela acrescenta rápido, os tweets de vocês dois. Depois que viralizaram, acho. Fico encarando. Espera, então, eu faço um tweet sarcástico e fico de castigo. Ethan publica um monte de coisas extremamente maldosas e... Minha mãe se inclina para a frente, pega meu queixo e fica na ponta dos pés para me dar um beijo na bochecha. Depois a gente conversa sobre os castigos. Sanduíches agora. Vai, vai, vai. Durante as 3 horas seguintes até o fechamento, mal consigo parar para respirar. Posso fazer qualquer um dos nossos sanduíches de olhos fechados, e quando finalmente são 8 horas, é quase isso que estou fazendo. A fila só parece aumentar, e as coisas vão ficando mais e mais absurdas. Há blogueiras tirando fotos, um homem com uma camisa com estampa de queijo quente que se autodenomina uma autoridade em queijo quente, adolescentes muito mais descolados do que eu postando nosso especial da vovó ao lado da versão do Big League Burger nos stories do Instagram. E, mais importante, uma caralhada de dinheiro entrando no caixa. Ao fim do dia, quando finalmente fechamos e trancamos a porta depois do último cliente sair, todos nos jogamos na mesinha da bronca, arfando como se tivéssemos acabado de correr a maratona de Nova York. Não consigo sentir meus pés, a minha mãe resmunga. Encosto a cabeça na mesa. Meu corpo todo está coberto de brie e mostarda com mel. Consigo ouvir a alegria na voz de Ita mesmo com o braço cobrindo meus olhos. 2 meninas pediram meu número. Você já tem um namorado. Eu o lembro, destapando um olho para o encarar. E falei isso para elas. Mas não pensou em mencionar que tem um irmão gêmeo idêntico. Certo, precisamos traçar estratégias, diz meu pai, batendo uma mão na outra. Se o resto da semana for parecido, vamos precisar de toda a ajuda. Hannah, se quiser dar uma olhada no estoque, vou começar a ligar para todos os funcionários para ver se alguém quer fazer hora extra. Meninos, se puderem limpar e fechar a loja hoje, me espera. É isso? Meu pai para enquanto se levanta. O quê? Meu rosto fica quente como um vulcão. Não sou um dedo duro. Não mesmo. Se fosse, o status de menino de ouro de Ethan teria caído por terra há alguns anos. Ele toma cerveja com os amigos no parque às escondidas, e até fuma um ou outro baseado desde que tínhamos 14 anos. Mas essa lógica de 2 pesos, 2 medidas nunca foi tão injusta. Minha mãe entende antes do meu pai porque sabe bem como noto essas coisas. Ela aperta o meu ombro. Seu pai já teve uma conversinha com Ethan antes do fluxo enorme de gente. Chega de tweets. Pelo menos, chega de tweets como os que vocês postaram hoje. Preciso morder a bochecha para não falar nada. Concordo, diz meu pai. Ele para na ponta da mesa, por algum motivo fixando o olhar em mim em vez de em Ethan. Depois de um momento, suspira. Vocês têm minha permissão para voltar a tweetar pela conta. Mas preciso que seja controlado. Ethan, se for tweetar, precisa pedir a aprovação de Jack primeiro. Entendido? Eu encaro meu pai, sem saber se entendi certo. Pedir a aprovação do Jack? Ethan protesta. Jack conseguiu manter o tom relativamente decente. Além disso, ele usa a conta do Twitter mais do que você e passa mais tempo no salão. Confio no discernimento dele. Meu pai me dá um tapinha nas costas enquanto sai, e minha mãe sorri conforme se levanta para ir atrás dele. Não consigo evitar sentir certo orgulho pela coisa toda, ao menos, até erguer os olhos e ver a cara de Ethan, a centelha de mágoa que perpassa seu rosto tão rápido, que quase não a noto.
Certo, então, ele diz, erguendo as mãos em sinal de rendição. Está nas suas mãos, mano. Eu me recosto no banco, tentando conter a satisfação. Vamos fazer isso juntos, ofereço. Ethan abana a cabeça. Você ouviu o pai. É em você que eles confiam. Ele diz isso como se as palavras fossem só a ponta de algo que ele realmente quer dizer. Mas, antes que eu pressione, continua, só lembra de acabar com eles. E então, como se alguém acertasse um martelo no meu estômago, a tarde volta com tudo. Quanto a isso? Ethan se inclina para a frente. O que foi? Ethan é meu irmão e eu o amo e tal, mas não temos um daqueles laços psíquicos de irmãos gêmeos. Quando ele torce o tornozelo no treino de futebol, não sinto uma pontada fantasma do outro lado do campo, e quando um de nós está chateado com alguma coisa, o outro normalmente só nota quando dissemos algo a queima-roupa. Por isso sei que, se Ethan está me fazendo essa pergunta, meu rosto deve estar um caos. Considero por um momento não contar para ele. Há um impulso estranho me segurando, alguma lealdade equivocada a Pepper que acho que nem descobrir a verdade a respeito dela alterou. Mas, mesmo se quisesse guardar isso para mim, eu não conseguiria. Não com Pepper como capitã do time de natação. Quer eu continue cumprindo as funções de Ethan como capitão ou não, um de nós vai ter que lidar com ela até o fim da temporada, e não posso deixá-lo às cegas. Big League Burger, os pais de Pepper são os donos. Ethan leva um segundo para identificar o nome e, por algum motivo, sinto uma pontada de irritação. Pepper Evans? Faço que sim. E, me parece que ela está cuidando do Twitter deles. Ou, pelo menos, parece que tem um papel importante em relação à conta. Os olhos de Ethan se arregalam com o mesmo ar perplexo que sei que os meus deviam ter 3 horas atrás. Isso não pode ser. Foi o que pensei. Descobri hoje à tarde. O mundo não pode ser tão pequeno. Apoio os cotovelos na mesa e encosto a cabeça nas mãos, sentindo de repente que não durmo há anos. O choque já passou, a decepção também. Só quero me jogar na cama e dormir até o fim dos tempos. Pelo visto murmuro. Ethan baixa a voz. Você vai conseguir dar conta? Assim, vocês são amigos, né? Não. Ethan recua, e me dou conta que falei isso entre dentes. Eu me inclino para a frente, afundando mais nas mãos, fazendo os cotovelos doerem na mesa. Pelo menos não somos mais. Ethan me encara por um momento, depois assente. Vai ver isso tudo, passe depois disso. Ele bate os nós dos dedos na mesa enquanto se levanta. Enfim, avise se precisar de ajuda. Espero alguns segundos depois que fico sozinho para colocar a mão no bolso de trás e pegar o celular. 3 mensagens de passarinha, mas nenhuma outra mensagem de Pepper. Por algum motivo, já sei o que vou ver antes de abrir o Twitter, mas não consigo evitar, e lá está, dito e feito, um tweet do Big League Burger. O gif idiota de gatinho, com os óculos de sol e o queijo quente. Não sei qual parte é mais idiota, me decepcionar com um gif de gato ou que perceber que havia uma pequena parte de mim que achou que ela não postaria, afinal. Ponto de vista de Pepper. Mensagens enviadas no aplicativo Doninhais. Passarinha, você nunca chegou a me responder sobre o que quer fazer da vida. Passarinha, assim, sem pressão nem nada, é só o resto da eternidade. Passarinha, não tem problema se quiser seguir os passos de roqueiro. Quer dizer, eu deixaria de ser sua amiga, mas quem precisa de amigos quando se tem um plano de aposentadoria e 16 calças estampadas? Ótimo. Agora são 6 mensagens não respondidas para Jack, 3 mensagens não respondidas para Lobo e várias mensagens de SOS para Paige, que sei que está nas aulas ou dando uns beijos em algum colega. Torço para ser a primeira opção, porque não estou disposta a ouvir uma narração detalhada agora. Na verdade, acho que não estou disposta a nada agora. Minha mãe vai chegar a qualquer minuto, e a cozinha parece ter sido o cenário de uma rave de chocolatras. Não pretendia que as coisas chegassem a esse ponto, uma panela com restos de manteiga derretida no fogão, chocolate em pó na bancada de mármore, restos de calda de chocolate se solidificando em um pote na pia. Depois do incidente com Jack, voltei direto para casa, me recuperando da surpresa, do completo absurdo daquilo, e me convenci que conseguiria tirar isso da cabeça se pegasse meu livro de política governamental e me afundasse nos estudos. Descobri que, por mais que aprendesse sobre os meandros do federalismo, não tinha como me distrair da culpa corrosiva ou do peso indesejável no peito toda vez que pensava no rosto de Jack logo antes de ele sair pela porta da padaria. Se não dava para escapar da culpa, não havia mais nada a fazer além de me entregar a ela.
E me entregar a ela é o que me levou a pegar os $40 que minha mãe deixa na entrada caso eu precise pedir comida, descer com tristeza para o mercado e pegar todos os ingredientes para fazer os infames blondies de 1000 desculpas que Paige criou no verão antes de ir para a faculdade. Eu os tiro do forno agora, o cheiro preenchendo a cozinha, o açúcar mascavo, a manteiga e o caramelo em contraste com a intensidade das gotas de chocolate amargo e os bolsões de calda de caramelo com chocolate amargo. Um pouco amargo e um pouco doce. Coloco-os para resfriar em cima do fogão e me recosto na bancada, olhando para o cenário de horror que causei na cozinha impecável da minha mãe. Pego o celular, nenhuma mensagem de Jack, só algumas do meu pai, perguntando quais tortas encomendar para o dia de ação de graças, para tirar algumas fotos para o blog. Eu e Paige passamos a semana toda perdendo as ligações uma da outra, mas isso não a impediu de me importunar para postar algo. Para ser justa, ela fez os últimos 3 posts, com fotos impressionantes de pavê de dia chuvoso, pão de sorvete de unicórnio e uma criação recente sobre a qual tenho até medo de perguntar, chamada Cookie Salva a Vida na Ressaca. Nesse meio tempo, não postei nada desde nossas tortas de tretas em setembro, inspiradas pelo comentário nada sutil que encontrei no chat do corredor do Doninhais, em que alguém reclamou sobre uma certa androide loira fazendo o resto da turma de química avançada passar vergonha. Embora normalmente estejamos todos muito ocupados para fazer bullying além de um ou outro comentário sarcástico, acho que não é prepotência supor que estavam falando de mim. Bem nesse momento, meu celular toca, e o rosto do meu pai fantasiado de mascote do Big League Burger para o Halloween surge na tela. E aí? Tortas, diz meu pai. Consigo reconhecer o barulho de fundo de nossa antiga padaria favorita em Nashville, os sinos na porta, o barulho do caixa. O lugar está sempre cheio. Sua mãe disse maçã. Paige falou noz pecan. Se tiver uma terceira em mente, fale agora ou se cale para sempre. Minha boca se enche d'água só de pensar naquelas tortas. Desde que nos mudamos para cá, sempre passamos os grandes feriados em Nashville, já que nossos avós continuam lá. Às vezes, vejo meus velhos amigos. Normalmente, só passeio com Paige e destruo a cozinha do nosso pai como faço com a de mamãe. E, claro, me organizo com meu pai para fazer todo o possível para impedir que Paige e nossa mãe briguem, o que é mais fácil hoje em dia porque, durante as festas, elas mal se falam. Chocolate, respondo. A de mousse. Chocolate então, e ele diz, exatamente quando o timer dispara do meu lado. Ele deve escutar, porque diz, quer dizer que o PIP Doces vai ser atualizado hoje? Se eu conseguir não queimar esses blondies, como fiz com os bolos da semana passada. Blondies de 1000 desculpas? Meu pai pergunta. Ele não é muito de se preocupar. É um daqueles pais que curte mais ouvir do que se intrometer, mas até ele sabe que esses blondies em particular têm uma origem infame. A maneira como o divórcio dos meus pais aconteceu foi anticlimática. Eles nos reuniram um dia no jantar, e nos disseram que a decisão era mútua. Que se amavam, mas achavam que se dariam melhor como amigos. E, por mais chocadas que eu e Paige ficássemos, isso não mudou muito as coisas. Ainda estávamos em Nashville. Ainda morávamos na mesma casa. Meu pai só começou a dormir no quarto de hóspedes, e foi isso. Pelo menos, foi assim por alguns meses. Foi por volta desse período que o Big League Burger começou a ficar grande demais para eles administrarem sozinhos. As opções eram vender partes da franquia ou assumir as rédeas da coisa toda de vez. Meu pai ficou em dúvida, seu coração sempre esteve na unidade original, não nas que vieram depois, mas minha mãe não hesitou. Ela adorava todas as partes, grandes e pequenas, e não queria alguém fora da família no comando. Se ele não quisesse tomar as rédeas, ela tomaria. E se mudaria para Nova York para abrir o escritório corporativo por lá. Embora nosso pai desse total apoio à ideia, acho que foi por volta dessa época que Paige juntou todas as coisas que aconteceram com o BLB, com o divórcio e começou a culpar mamãe. E, por um tempo, quando Paige queria que eu ficasse do lado dela, eu me perguntava se não deveria. Afinal, parecia ser mamãe que estava em movimento, provocando a mudança. Mas não foi bem nossa mãe, e mais o BLB, em si. Acho que sinceramente foi um choque para meu pai a velocidade com que crescemos. Nossa mãe aproveitou a oportunidade, deixando-se levar pelas mudanças, e nosso pai pareceu parar no tempo, tornando-se mais dedicado aos acontecimentos de nossas unidades originais, como se pudesse fechar a cortina e fingir que o mundo acabava ali. Então, na verdade, não é justo culpar nenhum deles. Acho que, no fim, isso pontuou algo que eles sempre souberam, mas de que o dia a dia de nossas antigas vidas sempre os protegeu. Minha mãe é uma pessoa que gosta de aventuras, assumir riscos, questionar as coisas. Meu pai é alguém que fica satisfeito com o que tem e não gosta muito de mudanças.
E o Big League Burger estava passando por uma mudança profunda. E nós também. Minha mãe me chamou para vir para Nova York com ela, e eu não consegui me imaginar dizendo não. Sempre fui a sua miniatura, sempre atrás dela. Ela fez parecer uma aventura, e talvez tivesse sido, se Paige não tivesse decidido em cima da hora que viria também. Assim surgem os Blondies de Mil Desculpas. Foram algumas semanas depois que nos mudamos para cá, na primeira das muitas explosões de Paige contra a mamãe, acusando-a de todo tipo de coisa, dizendo que ela não amava o papai, que havia destruído tudo, gritando tão alto que é um milagre que as orelhas dos vizinhos não tenham sangrado. Quando acabou, minha mãe saiu para correr no parque, Paige foi até o mercadinho da rua e eu fiquei no apartamento grande e desconhecido demais, resistindo ao estranho sentimento de que tinha que escolher um lado sem saber qual. Depois que Paige se acalmou, recrutou minha ajuda para fazer os Blondies de Mil Desculpas. Até ligamos por Skype para o papai, que não tinha lá muitas opiniões sobre sobremesas, além de que cuidássemos para que as bordas ficassem crocantes. Minha mãe os aceitou com um sorriso conciliatório e, naquela noite, todas saímos para jantar. Foi um daqueles pontos altos que marcaram um ano triste, um bolsão estranho no fluxo temporal de que me lembro com iguais medidas de carinho e pesar. Dói me lembrar, mas às vezes é preciso, se não vou esquecer de como éramos todos juntos. Assim como os próprios Blondies, o doce e o amargo. Tudo isso para dizer que sei que esses Blondies não são mágicos. Não vão construir alguma ponte entre mim e Jack para deixar todas as águas passarem sem nos afetar. Mas não consigo pensar em mais nada que possa fazer. São para alguém da minha turma, digo, me contendo por pouco para não dizer que são para um menino. A chave de mamãe se vira na fechadura. Alguém da sua turma, hein? Meu pai pergunta. Consigo ouvir o alívio na voz dele. A última coisa que queremos é mais uma guerra familiar. Que tipo de drama adolescente merece os Blondies? Minha mãe acena ao entrar, deixando a maleta em um dos bancos da cozinha e abrindo um sorriso cansado enquanto tira os óculos de sol. É o pai, digo. Ela se impertiga. Pergunta para ele como o cardápio novo está se saindo. Embora estejamos criando unidades novas semana sim, semana não, ela ainda adora ouvir o dia a dia de papai na localização original. Fala que está indo bem, diz meu pai, ouvindo-a do outro lado da linha. Já o Twitter, bom, chegou a minha vez na fila, então vou pedir agora. Ligo para vocês logo mais. Mousse de chocolate. Eu o lembro. Pode deixar, docinho. Te amo. Também te amo. Desligo e vejo minha mãe olhando para os Blondies de Mil Desculpas com uma expressão melancólica no rosto. Faz minha garganta doer, como se o espaço que Paige deveria ocupar aqui nunca tivesse sido tão grande. Está tudo bem, Pepe? Não. E não sei bem o porquê. Poucos dias atrás eu era tão apegada a Jack quanto sou ao cara que entrega nossa correspondência. Ajeito a franja atrás da orelha. Se eu entrar nesse assunto, como quase entrei com meu pai, vou ter que contar para ela sobre Jack. Considerando as circunstâncias, não quero muito que ela saiba. Sim, só, fazendo um post para o blog. Paige ainda está postando também? Mordo o lado de dentro da boca. É estranho que a maior parte das informações que mamãe recebe sobre Paige, hoje em dia, venha de mim ou do papai. Sim. Ela fecha a geladeira e se recosta na porta por um momento, mordendo a boca como eu mesma faço. Não importa para qual evolução da minha mãe eu esteja olhando, a descalça que canta no pórtico dos fundos de Nashville ou a poderosa de salto alto, sempre há esses momentos estranhos em que nós duas estamos pensando a mesma coisa ou nos sentindo do mesmo jeito, e nossos corpos parecem espelhar um ao outro, como duas metades da mesma moeda. Ela solta um suspiro, voltando a abrir a geladeira para pegar o pote de tomatinhos que vive beliscando, e então se senta no outro banco da cozinha. Taffy não conseguiu falar com você mais para o fim do dia. Tive treino. E lição. E aparentemente 2 horas de confeitaria induzida por culpa, embora essa parte não precise ser dita. Minha mãe assente. Há muitos olhos e ouvidos naquele perfil do Twitter, sabe? Sei que você está se dividindo entre muitas coisas agora, mas sua ajuda poderia ser muito útil, eu ajudei. Não necessariamente de propósito, depois que dei um perdido em Taffy, ela mesma deve ter postado o gif do gato. Tinha sido compartilhado umas 10.000 vezes na última vez que olhei. E, agora que a coisa toda com aquela lanchonete está passando? Minha mãe ri. Está só começando. O que você quer dizer? Ela pega o celular e abre o Twitter para mostrar uma nova postagem da conta da Gelcheezin. Gelcheezin, @Gcheezin. Quem deixar de seguir o Big League Burger no Twitter,
ganhou um desconto de 50% no segundo queijo quente. E sabe, o conforto relativo de saber que está comendo algo que não é uma porcaria. E então? Alguma ideia em mente? A questão é que sempre tenho. Em segundos, normalmente. Às vezes, antes mesmo de terminar de ler um tweet. Mas, agora, não consigo pensar em nada. Agora, estou olhando para esse tweet, mas as palavras que estou realmente ouvindo são as de Jack a caminho da porta. Não se atreva a me dizer que não é pessoal. Na verdade, eu estava pensando, tive algumas outras ideias de coisas que poderíamos postar, memes ou algumas citações engraçadas que poderíamos, sim, claro, podemos fazer isso depois. Mas como vamos responder a isso? Estou exibindo um sorriso apreensivo, mas consigo sentir que ele começa a se transformar no meu rosto. E essa não é a única coisa que está se transformando. Alguma coisa aqui está errada, alguma coisa que não entendo bem. Deveríamos? Pergunto. Mantenho a voz calma e animada. Quer dizer, eles são peixe pequeno. Conseguimos ser melhores do que isso, né? A conta do Twitter do McDonald's postou uma promoção sobre o novo sabor do MC Café deles hoje de manhã, e aposto que eu poderia, não quer pensar no assunto? Podemos conversar com Taffy pela manhã. Ela coloca mais um tomatinho na boca. Na verdade, mãe, estou muito ocupada essa semana, e não acho que deva mais tretar contra a conta da Gelcheesing. Ela dá de ombros. Então dá alguns pontos de partida para Taffy. Viro as costas para ela, fingindo limpar algumas migalhas do balcão para poder apertar os olhos e cerrar os dentes por um momento. Ao contrário de Paige, não sou muito boa nessa coisa de rebeldia. O que quero dizer é que acho que deveríamos só parar. Não tretar mais contra eles. O som de tomate sendo mastigado para por um momento. Não podemos só deixar que ele vença. Meus ouvidos se atentam a uma palavra, meu coração se aperta. Como assim, ele? Há um intervalo de um segundo e, então, minha mãe balança a mão com desprezo. O dono deve ser um cara. A lanchonete se chama Gelcheesing. Sem mencionar que supor que o dono de uma empresa é um cara não é o modus operandi da minha mãe. Muito antes de ela pensar na ideia do Big League Burger e ajudar a construir o verdadeiro império que é hoje, ela era uma feminista progressista até demais para um lugar como Nashville, onde tampava nossos ouvidos de brincadeira, mas nem tanto, sempre que uma música country dizia alguma coisa sobre meninas de calças justas ou sentadas na traseira de carros, dizendo que isso nos tornaria cowgirls do tipo conivente. Você sabe o que quero dizer. Mas agora é ela que não consegue olhar nos meus olhos. Acho que eu poderia contar para ela sobre Jack. Mas já sei o que vai parecer, que tenho um crush nele ou coisa assim e estou dando para trás em algo importante para ela por causa de um menino idiota. Vou pra cama, diz minha mãe, levantando-se de repente e deixando a maleta e os óculos de sol para trás. Deve ter sobras na geladeira se tiver fome. Não suporto a ideia de ela estar chateada comigo. Sinto tudo de novo como uma força fantasmagórica, o cabo de guerra entre ela e Paige, mas, dessa vez, por estranho que pareça, é entre ela e Jack. Vou preparar algumas ideias, digo enquanto ela se afasta. O que não é uma mentira. Vou mesmo. Elas só não necessariamente terão a ver com essa guerra no Twitter. Isso precisa acabar. Já era constrangedor o suficiente quando era um tigre contra uma formiga, mas é uma coisa completamente diferente quando é um tigre atacando uma família. E, por mais determinado que Jack esteja a não me escutar, a verdade é que entendo isso, o orgulho. A lealdade. Os extremos a que se chega quando o assunto é proteger os seus. Nós tínhamos isso, em um passado distante. Agora, acho que as linhas de frente são apenas eu e 280 caracteres em uma tela de celular. Ponto de vista de Jack. Troca de mensagens. Lobo, hoje. Foi o dia mais longo de toda a minha existência. Passarinha, olha só quem está vivo. Lobo, por muito pouco. Lobo, desculpa o sumiço. Lobo, e respondendo à sua pergunta, ser o Homem-Aranha. É isso que quero fazer da vida, Lobo, e mais como existe uma impossibilidade biológica da minha parte, voltei minha atenção a carreiras um tico mais realistas. Passarinha, decepcionante, mas continue. Lobo, e sinceramente, provavelmente vou acabar à frente dos negócios da família. Passarinha, talvez seja melhor parar por aí. Está começando a aparecer a abertura de um filme do Poderoso Chefão. Lobo, e acredite em mim, já fiz muitas ofertas que as pessoas não viram problema nenhum em recusar. Lobo, e mais,
for os negócios da família, acho que gosto de mexer com aplicativos. Passarinha, tipo, fazer aplicativos? Lobo, sim, acho que sim. Assim, é óbvio que não sou um profissional, mas é divertido brincar. Passarinha, e aí? Você já fez algum? Lobo, coisas muito bestas. Passarinha, e me mostra. Lobo, pode ser que você pare de gostar de mim. Passarinha, quem disse que já gosto de você? Lobo, eita. Passarinha, que tal o seguinte? Se você não me mostrar, não vou mais gostar de você. Lobo, essa lógica é cruel, mas sensata. Foi você quem pediu. Lobo, e maxxm.com. Passarinha, é um aplicativo para encontrar um local que venda macarrão com queijo em caso de emergência? Lobo, e assim como o Homem-Aranha, só estou cuidado dos cidadãos de Nova York. Passarinha, e ai, meu Deus, aqui diz que tem 203 lugares em um raio de 5 quilômetros onde posso comprar macarrão com queijo agorinha. Lobo, e mais, sério, tem algum outro motivo para as pessoas amarem essa cidade? Passarinha, estou muito emocionada. Lobo, fã de macarrão com queijo? Passarinha, você deveria fazer outra versão com cupcakes. Lobo, sua opinião é importante para nós. Passarinha, e mais, sério, isso é super legal. Lobo, obrigado. Você é tipo uma das 2 pessoas no planeta que tem o link, então se sinta honrada. Passarinha, como assim? Você deveria compartilhar isso com o mundo. É sua responsabilidade moral. Lobo, com grandes poderes. Passarinha, vem deliciosas responsabilidades. Passarinha, e acho que vou comprar um macarrão com queijo, sem brincadeira. Lobo, esse é meu legado agora, hein? Passarinha, ei, seus sonhos tecnicamente não deixaram de virar realidade. Passarinha, já que você vai postar seu app na World Wide Web. Passarinha, sacou. Lobo, vou te bloquear. Passarinha, Vebs. Teias. Como as do Homem-Aranha. Lobo, bloqueada. Passarinha fica alguns instantes sem me responder. Suponho que ela esteja no meio da correria para sair de casa assim como eu, até que, quando chego à plataforma da linha 6, surge outra notificação que me dá um frio na barriga. Passarinha, você não acha estranho que o aplicativo não tenha nos revelado um para o outro ainda? Passarinha, como se talvez fossemos cobaias no experimento desse aplicativo ou coisa assim. Lobo, sei lá. Mas é estranho. Passarinha, e a gente vai fazer alguma coisa besta tipo não dizer quem somos um para o outro antes da formatura. Lobo, você quer saber? Passarinha, e às vezes. Passarinha, e você? Lobo, às vezes. Lobo, acho que. Lobo, desculpa, mandei sem querer. Lobo, sei lá. E se você achar que sou outra pessoa e ficar desapontada? Passarinha, sinto a mesma coisa. Passarinha, e brincadeira. Sou terrivelmente gostosa. Na verdade, sou a Blake Lively. Lobo, bom, que estranho, porque estou com ela agorinha. Passarinha, e merda. De novo não. Lobo, xoxo, gossip lobo. Passo o resto do trajeto para o Upper East Side digitando e voltando a deletar mensagens, pensando se deveria deixar por isso ou dizer o que quero. O problema é que não sei o que quero dizer. Se quero que fiquemos no escuro ou deixar todas as cartas na mesa. Mas, se tem algo que aprendi por às vezes ser impulsivo de um jeito pouco saudável, é que, depois que se abre uma porta como essa, impossível voltar atrás. Agora, Passarinha não é ninguém e é todo mundo ao mesmo tempo, mas, agora, Passarinha gosta de mim. E receio que, ao mudar a primeira parte, a segunda possa mudar também. Pelo visto, essa preocupação é tão intensa que me fez esquecer do café da manhã. Minha família tem uma lanchonete e nós moramos em cima dela, mas sei lá como não apenas me esqueci de pegar uma das infinitas opções deliciosas que tenho à disposição, como só me dou conta disso quando estou diante da porta da sala de aula, faltando 5 minutos para o sinal tocar, sem nenhuma outra opção além de comer a gravata vermelha ridícula do uniforme que nos obrigam a usar. Meu estômago ronca como um ser vivo. É isso, então. Vou morrer antes do meio-dia. Não ajuda que não dormi quase nada essa noite. Depois daquele turno, era para eu ter dormido como um cadáver, mas toda vez que eu pegava no sono, meus sonhos eram confusos, como se alguém estivesse chacoalhando as sinapses no meu cérebro. Fiquei acordando com diferentes choques no sistema e a raiva contra Pepper. A irritação por Ethan, de novo, sair impune.
A preocupação de pensar se foi demais ter enviado a passarinho o link daquele aplicativo antigo que fiz no ano passado, e a culpa corrosiva de saber que, ao mandar isso, a situação acabou de ficar um pouco mais complicada do que era antes. Procuro Paul pelo corredor. Essa é a única amizade que sei que não estraguei. Uma amizade que vem com uma barra de cereal, se eu tiver sorte, porque parece que Paul carrega uma quantidade absurda delas consigo o tempo todo, como se o apocalipse fosse ocorrer enquanto ele está na escola. Pelo visto, minha sorte já acabou essa manhã, porque o rosto que avisto no lugar do de Paul é da última pessoa que quero ver agora. Posso conversar com você? Eu tinha um plano para isso. Ensaiei na minha cabeça ontem à noite como um verdadeiro babaca, o que tive tempo de sobra para fazer, graças ao lance de não dormir. E o plano era simples porque era o seguinte: ignorar Pepper. Não ouvir nada que ela dissesse e sair fora. A questão é que, infelizmente, não levei em conta a própria Pepper. Nem o fato de que ela parece tão angustiada quanto eu, com a franja ligeiramente desalinhada e os olhos azuis sinceros e exaustos, como tivesse passado a maior parte da noite de ontem em claro também. Mesmo assim, estou determinado a não ouvir o que ela tem a dizer, isto é, até notar que ela parece estar carregando um pote cheio dos blondies mais terrivelmente caldosos em que já coloquei os olhos. Balanço o corpo de lá para cá, minha força de vontade e coragem tão inexistentes quanto meu café da manhã. O sinal já vai tocar, digo. Só um segundo? Não são só seus olhos. Há uma franqueza nela. Não como uma rachadura na máscara de Pepper robô, mas como se a máscara tivesse caído por completo. Não sei como, mas nesse momento, em que ela se parece mais diferente do que nunca, ela também parece mais familiar do que nunca, e, de repente, me dou conta que já se tornou alguém que não posso simplesmente ignorar, embora definitivamente devesse. Tudo bem. Ethan estaca no corredor, erguendo as sobrancelhas para mim daquele seu jeito. O rosto de Pepper está em chamas quando ele entra na sala. Sei que já falei isso, mas, desculpa de verdade. Não fazia ideia que era você que estava do outro lado. Mas você sabia que era alguém. Sim. E me sinto péssima por isso. Mas minha mãe, ela abana a cabeça antes que eu consiga fazer uma careta. É todo um lance. Mas o que quero dizer é que eu entendo. Tipo, sei que não parece, mas nós já fomos pequenos também. Não consigo evitar, sai da minha boca antes que eu possa fazer qualquer coisa para me conter. Você acha que não conseguimos nos virar porque somos pequenos? Não, não. Não foi isso que eu, desculpa. Não foi isso que quis dizer. Ela respira fundo, e percebo que está realmente nervosa. Pepper, a menina que já foi desafiada a argumentar contra o aquecimento global em uma competição do clube de debate diante de meia escola, está nervosa falando comigo. O que quero dizer é que, quando Big League Burger começou, éramos só nós. Meus pais, minha irmã e eu. E foi assim por um tempo, antes de nós, bom, você sabe. Então, eu entendo. Há uma insegurança na voz dela, na maneira como olha para mim. Como se não estivesse achando que eu aceitaria seu pedido de desculpas. Para ser justo, eu também não achava. Mas não é esse o motivo pelo qual, por alguns momentos, não digo nada. É que há algo que parece pairar sobre essa última parte, como se a história não acabasse por aí. Algo mais que separa o Big League Burger de antes do que ele se tornou hoje. Quero fazer essa pergunta, mas então Pepper enfia Tupperware na minha cara. Além disso, estes são para você. Posso ter orgulho próprio, mas meu estômago definitivamente não. Já sei que vou aceitar, provavelmente já sabia antes que Pepper abrisse a boca e me balançasse com seu discurso. O que é? Consigo perguntar, apesar de já estar salivando. Um pedido de desculpas. Chama literalmente Blondies de 1000 desculpas. Mais uma invenção das irmãs Evans? Ela solta o ar em uma risada, como se estivesse prendendo a respiração antes. É. Eu aceito, parcialmente porque ela parece não ter nenhuma intenção de se mexer enquanto eu não fizer isso, e parcialmente porque estou com tanta fome que o zelador pode ter que vir limpar meus restos mortais do chão se não comer nada em breve. Ela me observa com nervosismo, como se não soubesse se foi ou não perdoada. E escuta. Olho para a sala, onde Ethan já foi completamente distraído por Stephen e não está mais nos vigiando. Pode ser que eu tenha exagerado. Pepper abana a cabeça. Já falei. Eu entendo. É sua família. Sim. Mas também é bom, para ser sincero, foi bom para os negócios. Pepper franze a testa, aquela ruguinha voltando a aparecer. O que? Os tweets.
Sim. Coço a nuca, acanhado. Na verdade, teve fila na porta ontem. Foi meio intenso. Isso é bom, certo? O tom da minha voz claramente não condiz com as palavras que estou dizendo, mas, para ser sincero, ainda estou desconfiado dessa explosão nos negócios da noite para o dia. E, para ser sincero, estou ainda mais desconfiado de Pepper. Se essa é uma empresa familiar, como ela diz, ao ponto de estar ajudando a cuidar da conta do Twitter, sendo que até eu sei o suficiente sobre contas corporativas no Twitter para saber que equipes inteiras de pessoas experientes são pagas para isso, ela pode ter um papel maior nesse roubo de receita do que está revelando. O fato é que não posso confiar nela. Ao ponto de não saber nem se posso confiar que ela saiba da situação de nossa empresa ou de quanto precisamos disso. Acho que sim. Tento parecer indiferente. Minhas habilidades como ator, assim como minhas habilidades de arranjador de café da manhã, deixam muito a desejar. Então. Pepper pressiona os lábios em uma linha fina, uma dúvida se formando nos olhos. Então, acho que, se sua mãe realmente quiser que você continue tweetando, me espera. Ontem você ficou puto. Estava puto há 2 minutos. Estou puto. Você roubou de nós, reitero. Roubou de uma senhora de 85 anos. Eu não, tudo bem, mas mesmo assim. Você é eles, e eu sou, ela. É como uma situação de escolha o seu lutador, e por acaso somos os únicos na briga. Então você está dizendo que não quer que eu não continue? A meu ver, assim você não deixa sua mãe brava, e vamos ganhar mais alguns clientes na nossa porta também. Pepper inspira como se fosse dizer alguma coisa, como se fosse me corrigir, mas, depois de um momento, solta o ar. Seu rosto não se decide exatamente por uma expressão, equilibrando-se entre pavor e alívio. Tem certeza? Respondo abrindo o pote que ela me deu. O cheiro que sai imediatamente deveria ser proibido, faz alunos com quem nunca falei na vida pararem para olhar. Você é tipo uma bruxa? Pergunto, pegando um e dando uma mordida. É como um bolo monstro 2, um maldito Natal na minha boca. Já quero mais antes mesmo de conseguir mastigar tudo. Meus olhos se fecham como se eu estivesse sentindo uma verdadeira brisa de drogas, e talvez esteja, porque perco a cabeça completamente e digo, talvez isso seja melhor até do que nossos macarrões de tudo um pouco. Macarrões de tudo um pouco. Olhos abertos de novo. Argue. Lembrete, doces são a arma mais poderosa do arsenal de Pepper. Engulo o pedaço para poder responder. É meio que famoso, pelo menos em East Village. Teve até uma matéria no Ruby Seed uma vez. Eu diria para você ir experimentar, mas vai que você rouba a receita. Pepper sorri nesse momento, sorri de verdade, em vez do pequeno sorriso sarcástico que costuma dar. Não é nada impressionante, mas o que isso faz comigo nesse momento, é. Antes que consiga entender o frio estranho na minha barriga, o sinal toca, tirando o sorriso do rosto dela. Vou logo atrás dela, sem entender por quê. De repente, sinto um calorzinho por dentro, como se tivessem ligado o aquecedor durante o auge do inverno em vez de estarmos no meio do outono. Não penso mais nisso quando chego à minha carteira, provavelmente é só todo o drama do Twitter e a glória dos blondies de 1000 desculpas subindo à minha cabeça. Uma regra, ela diz, enquanto nos sentamos nas 2 últimas carteiras no fundo da sala. Ergo as sobrancelhas para ela. Não vamos levar nada para o lado pessoal. Ela se inclina para a frente na carteira, me encarando, a franja caindo sobre o rosto. Nada de ficarmos bravos um com o outro. Queijo e burger. O que acontece no Twitter fica no Twitter, digo, concordando com a cabeça. Certo, então, segunda regra, nada de luvas de pelica. A senhora Fairchild está lançando aquele olhar para a sala que nunca exatamente silencia ninguém. Pepper franze a testa, esperando que eu elabore. Quer dizer, não vamos pegar leve um com o outro. Se é para entrar nessa, vamos os dois dar o máximo, certo? Nada de se segurar porque a gente é amigos, quase digo. Não, vou dizer. Mas enfim, eu agradeceria se algum de vocês reconhecesse que o sinal tocou fazendo silêncio, a senhora Fairchild resmunga. Eu me viro para Pepper, pensando que a encontraria com a atenção voltada para frente como sempre fica quando um adulto chega a dezenas de metros de discipliná-la. Mas, os olhos dela ainda estão voltados para mim, como se estivesse avaliando algo, como se estivesse ansiosa por algo que eu não havia previsto ainda. Certo. Nada de levar para o lado pessoal. E nada de pegar leve. Ela estende a mão para que eu a aperte de novo, por baixo da carteira para não deixar a senhora Fairchild ver. Sorrio e abano a cabeça,
pensando como alguém consegue ter ao mesmo tempo 17 e 75 anos, e então aperto a sua mão, que parece quente e pequena na minha, mas o comprimento é surpreendentemente firme, com uma pressão que quase faz parecer que seus dedos continuam ao redor dos meus mesmo depois que soltamos as mãos. Eu me volto para o quadro branco, a sombra de um sorriso no rosto. Que comecem os jogos.